para a gente dar início à nossa CIPAT, eu convido para a palestra de abertura o Márcio Zanardo, né? A palestra vai ser sobre a arte do despertar. O Márcio é engenheiro elétrico de Mogi das Cruzes, está nos falando lá de São Paulo. Em 2003, ele fundou a sua escola de Aikido, onde dá aulas para adultos e crianças, e ele está trilhando o seu caminho voltado aí para o despertar de uma nova consciência. Então, nossa gratidão ao Márcio por atender a nossa demanda. Márcio, agora é com você. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos, né? Já teve a introdução, né, com a Daniela. E antes eu gostaria de agradecer a todo o grupo, né? São várias pessoas envolvidas, né, nesse projeto. Então eu vou agradecer ao Grupo Senac de Curitiba, ou mesmo a todos do Paraná, né, pela oportunidade dada, né, para eu poder colocar alguma coisa para que vocês possam seguir um caminho mais tranquilo, mais em paz, mais em harmonia. Tá? Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Né? Bom, a ideia seria fazer algo interativo com vocês, né? Seria aí em abril, né, o projeto, e como eu estaria de forma presencial, então seria uma interação com vocês e a gente ia construindo juntos, né, toda essa questão do despertar da consciência. Porém, em função de tudo isso, nós nos adaptamos, eu também tive que me adaptar, então eu vou ter que conduzir a palestra, né, mostrando, orientando, tá? Mas sem a interatividade, porque senão a gente deixa de aproveitar o tempo para o conteúdo, né? Ficando preso a algumas colocações, algumas questões. Então, vou estar disponível, podem ficar à vontade em entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou e-mail para qualquer pergunta, dúvida ou colocação, ok? Bem, sem mais delongas, vamos ao que importa. Vamos trabalhar um pouquinho a nossa consciência, né? Eu procuro dizer o seguinte: quando a gente vai começar alguma coisa, né, nesse momento, algo vai ser dito. Para que vocês possam sair desta palestra, né, com o máximo de entendimento, é necessário fazer uma coisinha. O oriental fala muito sobre isso, esvaziar o copo, né? Então, eu tenho um copo que está com um tanto de água. Para eu colocar um líquido novo aqui dentro, ou eu bebo essa água, ou eu jogo ela fora, né? Então, eu preciso esvaziar um pouco. Esse esvaziar, ele está ligado a todo o nosso conhecimento. Eu preciso colocar todo o nosso conhecimento agora de lado um pouquinho e abrir, né, como um recipiente, né, onde nós estaremos receptivos ao momento. Isso é extremamente importante. Independentemente do que vocês acreditam, independentemente de certo e errado. Coloca tudo isso no canto, abre um espaço para eu poder entrar, ok? Vamos começar. Bem, é muito comum nós escutarmos, em algum momento, alguém fala, ou já falou, ou fala que, assim, da seguinte forma: ei, você está pensando demais. Para de pensar um pouquinho. Você pensa muito. Isso não é positivo, né? Então, assim, sossega um pouquinho a sua mente. A pergunta é: como é que eu paro de pensar? Como é que eu consigo fazer isso? A resposta é simples. É impossível. É impossível parar de pensar, né? Por quê? Porque o pensamento nada mais é do que um fluxo, como se fosse um rio, né? Um rio passando, tá? E é contínuo.
não tem possibilidades de eu interromper. Mesmo que eu faça uma barragem aqui, eu vou ter que abrir comportas para que essa água possa fluir, senão a barragem vai estourar. Então, ele é natural, né? Imaginem um rio e a gente querendo colocar uma rolha, alguma coisa para tampar a nascente do rio. Não vai acontecer, não vai dar certo, né? Então, os pensamentos, ele ocorre de forma natural, dentro de um fluxo natural, desde a hora que acorda, desde a hora que nós acordamos, até a hora que nós acordamos. Incrivelmente que nós ficamos também pensando durante o sono. Dificilmente nós entramos naquele sono chamado sono REM, identificado facilmente numa criança, né? Então se diz, hoje a ciência, ela tem um dado, hoje não, já faz bastante tempo que esse dado foi checado, né? E descoberto através de eletrodos conectados na mente das pessoas que fizeram um teste. Nós ficamos praticamente 23 horas e 57 minutos pensando. Tá? Vocês podem pesquisar isso na internet e vocês vão ver todo esse trabalho científico desenvolvido. Já faz bastante tempo. Então, a pergunta é: como, de novo, nós conseguimos parar de pensar se nós ficamos todo esse tempo pensando? 3 minutos nós não estamos pensando. Então, esses 3 minutos é a nossa presença, que está vinculada aos 5 sentidos, que é o momento que nós sentimos o que estamos fazendo, ao invés de pensar no que estamos fazendo. Ou, a mente ela é astuta, ela vai dizer o seguinte: eu sei o que eu estou fazendo. Então, você sabe o que você fez durante o dia. Mas há uma diferença gigantesca em saber, porque esse saber está ligado ao condicionamento, ao hábito diário, e o sentir, como se fosse sempre a primeira vez. Então, se eu pego o copo de água e vou dar um gole, eu tenho que sentir o copo e sentir o gole descer, a água descendo, todas as vezes. Porque se eu já estou fazendo isso, eu vou beber a água, então eu dou espaço para sentir o que eu estou fazendo. Quando eu faço isso, eu deixo de estar dentro do fluxo condicionado de pensamentos. E a criança, é só olhar para ela, ela está envolvida naquilo que ela está fazendo praticamente 24 horas do dia. Ela dá atenção total, que muitos usam, em inglês o mindfulness, que é atenção plena ao que está sendo feito. Nós aprendemos a estar presos ao fluxo de pensamento, condicionado a eles, a esses pensamentos, a esse fluxo. Mas é natural. Então, a questão não é você parar de pensar. Não é você parar o rio. E sim estar fora do rio
observando o rio. Essa é a diferença. Tá? Então, essa introduçãozinha serve para a gente começar, né, todo o nosso trabalho aqui com Despertar da Consciência. Então, assim, o cuidado com a linguagem, né? Você precisa parar de pensar, mas não tem como parar de pensar. Então, você gera um segundo conflito com você, aonde não se consegue o resultado. Aí muitos desistem de práticas de meditação ou de alguma coisa assim, por quê? Porque acha extremamente difícil. Não consegue, cria-se dois problemas. Um problema que ela já tem, que é estar preso ao fluxo condicionado de pensamento. E aí ela cria um segundo problema, que ela não consegue entrar em meditação. Vamos colocar como exemplo a meditação. Ela fica ansiosa porque ela não consegue parar de pensar, e ela quer parar de pensar, e ela fica ali, então ela gera um segundo problema. Ela tinha um e gera um segundo. E isso vai se tornando cada vez mais uma bola de neve, e isso vai aumentando, né? Então, vamos entender algumas coisinhas. Isso foi um apanhado geral rápido para a gente poder enxergar que não dá para parar de pensar, mas dá para não acessar os pensamentos. Não dá para acessar os pensamentos, mas dá para não acessá-lo. Não dá para se encerrar, cessar. Não dá, mas dá para não acessá-lo. Eu tenho que voltar a ser o comandante da minha mente, não ela me dominar por qualquer questão emocional ou qualquer questão onde eu quero algo na minha vida ou eu fico pensando em alguma coisa que aconteceu. Ela não pode me dominar. Eu mando na minha mente, não é ela que manda em mim. Mas o fato de eu estar preso todo esse tempo ao fluxo condicionado de pensamento, ela está mandando em mim. Né? Basta olhar alguma coisa na vitrine e eu falo assim, eu quero. Mas você precisa? Preciso. Você não precisa. Na verdade, se você parar um pouquinho para perceber, você não precisa. Mas a mente domina. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Olha, toma essa postura, toma essa atitude, faça isso, faça aquilo. Mas e você no comando? Né? Igual um barco, você precisa estar no leme do barco. Tá? Senão, ele vai seguir sozinho. Então, vamos enxergar algumas coisinhas, que é muito simples, né? Eu falo aqui para vocês, não acesse o fluxo condicionado de pensamento, mas ainda fica uma lacuna. Como? Então, nós vamos enxergar algumas coisinhas aqui, tá? Pessoal, é simples. Tudo está na linguagem, e a nossa língua, a língua portuguesa, infelizmente, é uma das línguas que mais complica dentro de uma questão em desequilíbrio emocional. Literalmente, a língua portuguesa, a forma que a gente fala, esse é o maior problema, né? Nós não usamos o momento presente para falar. Nós usamos sempre o tempo. Então, vamos enxergar isso, tá? O que seria aí o pensamento? Né? O que é um pensamento? Tá? Eu iria, se estivesse presencial, vocês iriam estar falando para mim aquilo que vem na mente de vocês com relação a essa questão. O que é o pensamento? Então, eu vou só orientando, dizendo, tá? De forma aí dinâmica. Não tem outra forma para nós agora, tá? Então, assim, ó, pensamento. O que é um pensamento ou pensamentos, né? O que é isso? Simples. Palavras. A quantidade de palavras que nós
gravamos dentro da nossa mente é a quantidade de pensamento que eu tenho. Não existe possibilidade de pensar em algo enquanto não se tem uma palavra gravada. Imagine isso. Né? Imagine um computador e realmente o HD extremamente vazio. Tem como acessar alguma coisa lá? Não há possibilidade. O HD está vazio, então eu vou alimentando o HD, vou colocando coisas lá dentro. E aí eu tenho como acessar, tá? De uma forma fácil de visualizar. Então, pensamento nada mais é do que todas as palavras. Então, os pensamentos nada mais são do que todas as palavras que eu tenho gravada. E isso quer dizer o quê? O que quer dizer isso de uma forma genérica? Conhecimento. Tudo que eu adquiri de informação desde quando eu nasci até esse momento está gravado na minha mente. E por onde nós adquirimos esse conhecimento? Por onde? Qual é a ferramenta mais sofisticada que o humano tem, né, que vai adquirir? Não só o humano, aí tem os seres vivos, né, na sua característica, tá? Aí todos os seres vivos têm essa característica e nós, os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato. É através dos 5 sentidos que nós adquirimos o conhecimento. Claro, depois que nós temos acesso, né, a livro, aprendemos a ler, nós vamos ler e adquirir informação. Mas a criança adquire a informação através dos olhos, vendo, através do ouvido, escutando, através do tato, né, através do paladar e através do olfato. E assim ela vai adquirindo o conhecimento dela. Ok. Então, todas as palavras, né? Imagine nós chegando no planeta, como é que nós vamos falar que isso é um quadro branco? Como é que eu vou falar que isso é uma caneta, né, para o quadro branco? Ou a lâmpada, o celular, o computador, notebook, mesa, cadeira, enfim, todas as palavras que nós temos aí. Como é que nós vamos dizer algo se não tem nada gravado, se eu não conheço o nome, se eu não sei? Como é que eu vou dizer, ou como é que eu vou entender alguma coisa, uma palavra que tem, a gente acaba precisando de um dicionário para ver o que quer dizer aquilo. Enquanto eu não sei o que é aquilo, não faz diferença. Para mim, não faz diferença, a menor diferença, né? Então, a partir do momento que eu entendo o que quer dizer aquilo, agora sim. Né? Então, conhecimento, tá? Nada mais é do que palavras e que isso torna meus pensamentos. Então, eu só consigo pensar porque eu acumulei palavras e as palavras são todo o conhecimento que nós temos desde quando nascemos até esse momento. Ok? Até aqui? Maravilha. Então, agora eu posso avançar. Tá? Vou avançar. Para eu avançar, eu vou desenhar um círculo aonde é o aro da bicicleta, tá? E depois eu tenho o eixo e depois eu tenho os raios da bicicleta. Ok? O aro da bicicleta eu vou chamar de conhecimento.
os raios. Então, conhecimento. Os raios entendimento. E o centro o saber, vinculado à sabedoria. Não adianta a gente ficar no mundo do conhecimento. Por quê? Porque ele é só uma porta inicial, só um primeiro passo. Eu preciso entender para quem sabe chegar no nível da sabedoria. Então é simples de enxergar isso, tá? Nós estamos falando em pensamento voltado para questões emocionais. Eu não estou falando do pensamento quando nós estamos desenvolvendo um projeto, tá? Onde a tecnologia entra, onde nós chegamos aonde nós chegamos em função do pensamento, inteligência racional, voltado para questões mundanas, e chegamos aonde chegamos. Estamos aqui falando dessa forma, usando essa tecnologia. Não é esse pensamento. O pensamento voltado para questões emocionais, ou seja, voltado para o tempo psicológico. Então, pensamento dentro de questões psicológicas, do tempo psicológico, ok? Então, são duas coisas diferentes, tá? Então, esse conhecimento, ele acaba sendo um empecilho para quando nós precisamos fazer acesso a questões internas emocionais. O pensamento é um empecilho. O conhecimento é um empecilho. Tá? Vamos enxergar isso. Para quem dirige carro, então eu posso dizer que vocês conhecem o carro de vocês. Vocês já têm afinidade, é fácil. Já entra e vai no automático, né? Diferente daquele primeiro dia quando foi feita a escola, né, para dirigir o carro. Se vocês prestarem atenção, naquele primeiro dia, a atenção de vocês estava na totalidade, ou seja, só existia o carro e mais nada, mais nada. É um fenômeno delicioso. Você lá no carro fala, uau! Né? Você sentindo trocar marcha, agora é o automático, mas antigamente era mais difícil o automático, era muito chique o automático, né? Então, assim, você no manual, você sentia a marcha, a troca, você sentia o carro, né? Então, você estava muito atento, muito presente ali, né? Hoje não mais. Hoje pode celular, come, anota, dirigindo, anota no bloquinho, faz tudo, manda o WhatsApp e tá tudo bem, paciência, é o que é. Não vou falar em certo e errado, porque cada um sabe do seu momento e como usa o momento, tá? Mas é claro que dispersa para qualquer eventualidade como um acidente, isso é fato, né? É que a gente já está tão acostumado com isso que fala assim, não, deu certo, então eu vou de novo, daí faz de novo, até a hora que acontece o bicho. Mas voltando aqui, mas eu posso dizer, tirando aqueles que vão falar, não, eu entendo um pouco de carro, tirando esses que também é superficial esse entendimento, eu posso dizer que vocês não conhecem, não entendem de carro. Conhecem o carro, mas não entendem de carro. Entender de carro é consertar qualquer coisa que venha ter defeito no carro. Qualquer coisa. Dentro do motor, a parte mais profunda do motor. Isso chama-se entendimento. Então, para o mecânico, não é difícil, né? Você chega para o mecânico e você fala assim, é difícil consertar o carro? Ele vai falar, não, porque ele entende. Então, a dificuldade, quando nós temos dificuldade em qualquer coisa na nossa vida, é porque é falta de entendimento, ok? Então, só o conhecimento é o pontapé inicial, mas se você ficar preso ao conhecimento, que é um dos padrões da nossa cultura, é ficar preso ao conhecimento e achar que entende. Não entende. Mesmo
tá? As exceções, raras são as exceções que tendem, a gente tem uma questão do ego, que está vinculada ao ego, num conhecimento altíssimo, achando que isso é entendimento. Não é. Acha que entende, mas não entende. Tanto é que se o carro, dentro de uma metáfora, de uma analogia, ele é o condutor da sua vida emocional agora. Ele é um condutor dentro de um caminho em equilíbrio emocional. Se quebrar, você conserta e segue sozinho? Não. Vai chamar um guincho. Quem é o guincho? Psicólogo, terapeutas e tarará, certo? Porque você não entende. Então você chama algum profissional. Mas e se esse caminho é só seu e ninguém vai passar por ele e você não tem acesso a chamar ninguém? Como é que você sai dali? Não sai. Então o que vai acontecer? Você vai até o final da vida assim, porque não entende. Então, a partir do momento que a gente entende, acabou o problema. O problema é sempre a falta de entendimento. Quando se entende, é gostoso, é fácil, é delicioso. Quando não entende, a desistência de qualquer coisa que a gente faça, tá? Então, se eu colocar aqui ferramentas, que são esses raios, qualquer ferramenta que vocês queiram, que trata-se em equilíbrio emocional, qualquer ferramenta, terapia, constelação familiar, Theta Healing, barra de Axis, Aikido, Yoga, meditação, acupuntura ou qualquer religião, sem entrar na questão de religião, mas também faz parte. Eu posso colocar N mil ferramentas que existem aqui que trata-se de equilíbrio emocional. Mas não vai adiantar nada essa ferramenta se você não percorrer ela. E percorrer é a única maneira que nós temos para o entendimento. Então você tem que sair da órbita, que como se fosse um satélite em órbita, né? E a gente vai passando por todas essas ferramentas e conhecendo as ferramentas, só conhecendo. E depois a gente se une em redes sociais ou reuniões de amigos e tal, a gente fala, uau, agora eu me encontrei, você precisa ver, eu conheci tal ferramenta. Só empolgação, passa um tempo, desiste, não dá continuidade e volta a ser como está. Deve acontecer isso com vocês, tá? Se não, tá tudo bem, vocês estão indo bem. Mas é normal a gente não entrar no caminho do entendimento. E precisa entrar no caminho do entendimento. E como é que a gente entende, de fato? Na pele, chama-se vivência e experiência. Não tem outra forma. Tudo na vida, a gente só se experimentar, vivenciar, sentir na pele, a gente aprende, de fato. Senão, através da teoria, você vai esquecer isso em algum momento. Basta ter um trauma e já era. Mas na célula, nunca se esquece. Você leva isso até o final da sua vida, né? Então, é importante a gente sair do mundo do entendimento e entrar... sair do mundo do conhecimento e entrar no mundo do entendimento. E se você estiver entendendo o processo, dentro do processo, do caminho do entendimento, se você estiver entendendo corretamente, você chega na sabedoria. O que seria o sábio na nossa analogia, nessa metáfora? Você constrói um carro inteiro a partir de um parafuso. Então, você não só dirige o carro, como você conserta o carro, que é o entendimento, e agora você constrói um carro. Ok? Só que nós precisamos desse exemplo para questões emocionais. Como é que eu resolvo, independentemente de qualquer profissional? Como é que eu resolvo sozinho? Entendendo. E é simples, não é difícil. Basta estar aberto e entender, porque a mente é astuta, ela vai querer que você não me escute. E provavelmente, se eu tivesse um curso com vocês, como a gente vai de forma mais profunda, tá? Você vai ficar relutando para manter o seu padrão e não vai querer trocar. Porque o padrão e a crença são duas ferramentas que fazem com que a gente fique estagnado e não saia dali. Porque é confortável.
mas vai checar se é fato, a sua crença, o que você acredita. Vai checar se isso é verdadeiro. Quando a gente deixa de escutar o outro dentro dessa questão e começa a viver e checar, você vai entender. Aí pode ser que ele esteja certo. Mas enquanto você não trilhar, você só acredita. E a crença, infelizmente, faz com que a gente fique no sofá confortavelmente, porque é um meio de não precisar fazer nada, porque eu já creio, né? Então, tem que checar, né? O ser humano, ele precisa checar. Ok? Espero que vocês tenham captado isso, que isso é fundamental, tá? E outra, não importa o caminho que vocês decidam. Imagina todos nós, vamos até o Rio de Janeiro, combinamos lá hoje, 5 horas da tarde, cada um vai por um meio. Um de carroça, outro de jato, outro de balão, outro por baixo da terra, outro pelo mar. Cada um vai de uma forma. E 5 horas nós estamos no Mercadão Central, todos chegam ao mesmo tempo. A pergunta é, qual caminho foi melhor? Nenhum. Todos chegaram no mesmo tempo. Então, importa qual o caminho que você vai decidir aqui, desses que eu falei? Nenhum. Mas desde que você percorra até o final. Não desista. Aí, há possibilidades, não garantias, mas possibilidades de você enxergar e transcender a mente. Há possibilidades. Vai depender se você estiver trilhando o caminho corretamente. Como saber se eu estou trilhando o caminho corretamente? Não tem como. Essa é a beleza da vida. Não saber. A gente não sabe. Então, provavelmente, se você estiver em harmonia com a existência, com a vida, da forma que ela é, provavelmente você chega. Tá? Ok? Espero que tenha ajudado aqui. Eu não sei o meu tempo, mas vamos indo. Tá? Eu vou ver se eu consigo fechar com vocês para que vocês saiam, né, dessa palestra aí, pelo menos enxergando um pouquinho mais, ampliando um pouco mais a consciência, tá? Então, agora nós precisamos de uma coisa, enxergar. Isso é sensacional, enxerguem isso, ó. Eu fiz engenharia elétrica 5 anos, só para fazer esse gráfico. Brincadeira. Então, nós temos aqui, ó. Certo? Quantos são os tempos mesmo que nós aprendemos na escola? 3. Os básicos, sem análise sintática. 3. Presente, passado e futuro. 3 tempos. Será que isso é uma verdade? Vamos ver, né? Eu adoro isso. Vamos ver se isso é fato. Como é que nós fazemos? Qual é a ferramenta que nós temos que nos leva a acionar o tempo futuro e também nos leva a acionar o tempo passado? Nós ainda não temos, pessoal, eu falo de uma forma muito simples, mas não é com demagogia, tá? É só, o entendimento tem que acontecer, então tem que ser simples. Né? Uma linguagem muito complexa é difícil, né? A gente pega literaturas aí e fala, meu Deus, é difícil de entender aquilo. Então, é só usar a linguagem de forma simples. Então, parece que eu estou sendo, né, falando com demagogia, e não é. Vamos lá. Não temos a máquina do tempo para ir lá, colocar o dia, o ano tal, e voltar ou ir para frente. Não existe essa possibilidade ainda. Como nós fazemos isso? Pensamento.
Então, é através do pensamento que eu vou lá para frente e é através do pensamento que eu vou lá para trás. Então, calma lá. Se é através do pensamento, então eu posso dizer o seguinte: quem criou o tempo foi o homem. Porque é só ele. Qual outro ser vivo que consegue ir lá para frente e lá para trás? Fala para mim. Nenhum. Porque só ocorre através de pensamento. Qual outro ser vivo que pensa? Não dá. Então nós fazemos, né, chamado de projeção ou desejo, ir para frente, e lembrança. Nenhum outro ser vivo é capaz de fazer isso. Você precisa do racional para que isso ocorra. Tá? Então, a criação do tempo passado e futuro, ser humano, garantido. Né? Só enxergar, garantido. Ok. E esse? Quem criou? É através do pensamento que eu aciono esse momento? Ou o que está acontecendo nesse exato momento é em função do meu pensamento? Não, é existencial. Isso é o universo, é a existência, ela fluindo como um contínuo, ela está sempre em expansão, né? Então, isso não é uma criação humana, isso é existencial, ou seja, todos os seres vivos estão vivendo aqui, menos nós. Em função da nossa mente, a gente fica 23 horas e 57 minutos variando entre passado e futuro. Com todo respeito, isso é insanidade. Não é o pensamento voltado para projetos. Aí eu aciono a minha presença. Sim, eu estou falando do pensamento psicológico. Passado e futuro. Ou eu estou lembrando, ou eu estou desejando. Ou eu estou lembrando e ficando com raiva, mágoa, ressentimento, ou eu estou ansioso, estressado, com medo. Mas por que você não fica aqui? Porque eu não consigo, Márcio, parar de pensar. Lembra do fluxo do rio? Nós vamos até o final da nossa vida fazendo assim, ó. Tá. E raramente, que são aqueles 3 minutos, nós estamos aqui. Aí a pessoa confunde. Não, eu estou aqui. Não, você não está aqui. Você está pensando. E o seu corpo está aqui. É diferente. Estar aqui, de verdade, é não estar preso ao fluxo condicionado de pensamento. É eu sentir a vida, não é eu pensar na vida. É eu sentir o que as coisas estão, como as coisas estão acontecendo. Toda hora está acontecendo coisas, mas eu não percebo mais. Porque eu estou no automático. Né? Então, essa é a problemática onde gera o quê? Problemas emocionais. Tá? O problema não é a raiva, o problema não é a ansiedade, o problema não é nada disso, mas é eu carregar a raiva por 3 dias, 4 dias, 1 ano daquilo que aconteceu. Ou eu vou fechar um projeto bilionário com os chineses, top, infelizmente, tem que ser com os caras, e aí eu tenho uma reunião com dirigentes lá de uma empresa da China, vai vir para cá, para o Brasil, daqui 2 semanas, e eu vou fazer uma reunião com eles sobre um projeto que eu fiz sensacional, que vai levar, teletransportar essa caneta para Marte. Os caras, uau! É daqui 2 semanas. Eu marco na minha agenda, esse é o tempo psicológico para a organização. Calendário, só para organização, nada mais. Mas eu não consigo dormir à noite pensando, porque se fechar o projeto, eu vou ficar bilionário. Aí eu já estou comprando meu carro, minha casa, mudando de vida, indo para a ilha e ficando lá. E é isso. Então, na hora que eu vou dormir, eu começo a pensar em como já vai ser a minha vida. Aí, até o dia da reunião. No dia da reunião eu estou acabado, de tanto que eu não dormi, pensando na reunião. Né?
Aí ele chega, Márcio, projeto sensacional, mas infelizmente o momento não é propício, nós não vamos ficar. O que acontece? Me mato. E minhas coisas que eu ia comprar, e tudo que ia mudar a minha vida, eu me mato. Então, o tempo psicológico é isso, eu estar preso a ele. Não está acontecendo, mas eu estou preso a ele. Então, o problema não é a ansiedade, o problema é eu estar preso à ansiedade, né? As emoções, elas têm a sua peculiaridade. As emoções são defesas também, e no caso da ansiedade, são motivadores para você e mais, senão a gente estaria na era da caverna, seríamos neandertais ainda. Então, o fato de querer sair mais e mais é positivo, mas estar preso às emoções gera doenças, que é 99% das doenças que existem no planeta. Pesquisem. É responsável por 99% do emocional. Não, mas e vírus, bactéria? Se a imunidade está baixa, ele entra. Se a sua imunidade estiver alta, ele não entra. Como é que faz para não entrar? Responsável pela sua imunidade estar alta, 70% emocional. Pode falar em atividade física, pode falar em comida, pode falar em tudo que vocês quiserem. 70% da sua imunidade é responsável pelo seu emocional. Então, o país mais ansioso do planeta e o terceiro no ranking depressão. Um país alegre, tropical, que é churrasco, cerveja, festa toda hora, praia. Como é que você pode estar no nível desse? Porque nós usamos desses meios que eu falei como fuga, porque eu não consigo ficar quieto. Então, a gente usa vários e vários meios em função de uma coisa que nós temos, que é o desequilíbrio emocional, né? E o Brasil tem uma tendência, se não tomar medidas, a ficar muito caótica, emocionalmente falando, tá? Então a gente tem que dar atenção. Como arroz e feijão, hein? Arroz e feijãozinho de todo dia, você tem que trabalhar esse seu lado emocional. E requer tempo? Nada. Requer mudança de hábito? Nenhuma. Mudar alguma coisa na sua vida? Nada. Mas prestar atenção no que você faz. Vai tomar banho? Presta atenção no banho. Você vai ficar pensando lá dentro do banheiro? Pode perceber. Vocês ficam pensando dentro do banheiro, resolvendo problemas na hora que está tomando banho. Mas e a água que relaxa, quentinha? Não, eu sei, você sabe que ela está caindo, mas você não sente ela caindo. Presta atenção nela, hoje. Lembrem de mim, né? Opa, calma lá. Calma, não interpretem erradamente, tá? Mas lembrem de prestar atenção o quanto a gente quer resolver tudo, pagar conta, tudo na hora do banho. E outra, presta atenção que tudo aquilo que vocês resolveram e anotaram no banho, na mente, vocês não fazem no dia. Presta atenção, tá? Voltando aqui, então nós vamos enxergar umas coisinhas agora extremamente bacana, que é o seguinte, vamos ver se é fato, vamos ver se é real, tá? Alguém consegue ficar ansioso de alguma coisa que aconteceu ontem, no passado? Não dá. Então, realmente, a ansiedade, ela está vinculada ao tempo futuro, sim. E medo? Ontem? Não dá. Ah, eu fui assaltado ontem. Ah, sim. Aí você fica com medo de ser assaltado de novo, futuro. Então, medo está aqui. E estresse, você quer terminar para ontem, né? Você sai de casa com o seu carro bonitinho, tem o horário da reunião, sempre é aquela batidinha, aquela rua que está sempre tranquila, você sempre vai naquele horário porque está tranquilo. Aí entra alguém na sua frente assim, lerdamente, e você começa a ficar estressado e fala, meu Deus do céu, anda, tal, e não sei das quantas. Então você quer chegar rápido, então o seu estresse começa, ou quer fazer alguma coisa, né, que termine rápido, que aconteça rápido demais. Então, realmente, o estresse, ele está vinculado ao tempo futuro, sim. E o medo? Alguém consegue ficar com medo, não, com raiva
Vamos ficar com raiva hoje, depois do café da tarde, 17 horas. Todo mundo com raiva. Vamos. Não dá, né? Então, a raiva realmente está vinculada ao tempo passado. Ah, Márcio, o que você está falando é muito simples, é muito óbvio. É óbvio e eu preciso do óbvio, da simplicidade para que a mente transcenda, sabia? Então, vamos para outra. Tristeza. Hoje à noite, 20 horas. Vamos, todo mundo. Triste. Não dá, né? A gente não sabe. Não dá para ser algo que vai ser lá para frente, né? Com relação à tristeza. Mágoa. Mesma coisa. E outros bichos. Não precisa falar de vários. Apenas apontando alguns. Ok. Isso e isso gera conflito. E esse conflito, nada mais, nada menos, vai gerar as doenças, em 99%, como eu disse. Calma lá, o que é responsável pelo tempo? Passado e futuro? Pensamento. É o pensamento que criou o tempo, que por sua vez geram as emoções, que por sua vez geram a doença. Então, pergunta básica, simples, resposta simples. O que eu tenho que fazer para não ficar doente, para não acessar as minhas emoções? Então, é só eu não acionar o tempo. Como é que eu faço para não acionar o tempo? Paro de pensar. Márcio, você vai deixar louco, porque você disse que não dá para parar de pensar. Não dá, mas dá para não acionar os pensamentos. Volta ao rio. E eu sou o observador. O rio está passando aqui embaixo de mim. E eu observo o rio. Se eu caio no rio, eu vou ser levado pelo fluxo condicionado de pensamento e vai saber onde vai parar. Mas se eu prestar atenção que eu caí no rio, eu saio do rio. Então a primeira coisa a ser feita, começar a observar os pensamentos. Observe os seus pensamentos e procure não se envolver com eles. E vocês vão começar a rir um dia de tanto lixo que passa e vocês não percebem. Tá? Então, através dos 5 sentidos é a única possibilidade que nós temos para resgatar a presença aonde eu aciono o tempo presente. Quando eu estou sentindo algo, tá? Eu não tenho como pensar. Você vai pensar segundos depois sobre aquilo, mas você não tem como pensar exatamente no exato momento. Você não tem como estar dentro do rio e fora do rio. Na vida só existe 2 possibilidades. Ou é de dia ou é de noite. Ou é positivo ou é negativo, ou é yin ou é yang, ou é feminino ou é masculino. Dualidade. Não existe tríade, isso é uma mentira. Por isso, isso não é um tempo, isso é existencial. Não pode ensinar que é tempo, porque a mente não entende. E quando se ensina tríade, é uma maneira de manipulação, com todo respeito. Não existe tríade no universo. Desculpa falar de novo, não existe tríade no universo. A tríade é sempre é humano, criação humana, tá? Não tem tríade. A ausência de uma coisa é a outra. A ausência do escuro é o claro. A ausência do claro é o escuro. Não tem tríade. A ausência do feminino é o masculino. Sem um, o outro é impossível. Impossível. Ódio e amor. É impossível o outro. Tem que ter o outro. E aqui, ou nós estamos no tempo, que daí é uma coisa só, ou fora do tempo. Ou pensando, ou não pensando. Como é que eu faço para não pensar? Sentindo. Aciona os 5 sentidos. Resgata os 5 sentidos na sua vida. Perceba o que está acontecendo. Sente. Viva. O sexo
é a maior ferramenta para transcender. Mas quem é que sabe usar o sexo? Só usa o sexo para fisiologia, só para prazer, só para gozar. Poxa, o sexo você une os 5 sentidos ao mesmo tempo. Você tem que explorar isso. Aí você vai ficando cada vez mais em paz. Não esse em paz momentâneo. Uma hora depois você já volta a ser o mesmo que estava antes. Estressado tanto quanto. Então, os 5 sentidos você usa ao mesmo tempo. Você não consegue usar os 5 sentidos agora, nesse exato momento, ao mesmo tempo. Ou você vai acionar um, e quando você parte para o outro, você está vendo, né? E depois você está escutando. Você não consegue ver e escutar. Ver e escutar, dando atenção máxima. Não dá. Com bastante trabalho, dá. As crianças têm os 5 sentidos aguçados ao mesmo tempo, até os 6, 7 anos. Depois começa a ficar presa a mente. Tá? Então, temos que ir resgatando aos poucos, homeopaticamente. Homeopático, para a mente, ela não perceber que você está fazendo isso, senão ela vai burlar. Ela vai dar um jeito de fazer com que você não consiga, porque ela está no comando e ela quer continuar a ficar no comando até o final da sua vida. E você tem que voltar a dominar a sua mente. Fácil. Começa pelos 5 sentidos, começa a perceber as coisas. Dê tempo para aquilo que você está fazendo. Se você está no banheiro fazendo a sua necessidade, perceba. Fique ali, não leve celular, não ocupe jornal, não faça, perceba, esteja na plenitude, na totalidade. Está comendo, está comendo. Está tomando banho, está tomando banho. Não faça nada além daquilo que você está fazendo. Não faça junto. Não converse, vai para o restaurante, fique em paz, come em paz. Come em paz, come em silêncio. É seu momento. É o alimento para o seu corpo. Em paz. Passou ali, comeu, tranquilo, 20 minutos, tá ok? Volta a falar, volta a conversar, volta a fazer o que você quiser. Mas não adianta ficar pensando, comendo que nem louco. Você não está fazendo nada positivo para a sua vida. E outras pessoas hoje não têm tempo porque pensa demais. Quando você pensa demais, você perde muito tempo naquilo que você está fazendo. Quando você começa a acionar sua presença, você vai ganhar tempo. Então, o que você fazia em 8 horas, precisa trabalhar 10, 12 horas, você vai trabalhar 4, fazendo a mesma coisa. Porque se parar para pensar, nós perdemos tempo em função do pensamento. A hora que você parar com essa história de ficar pensando em bobagem, você vai ganhar tempo. Então, você faz as suas coisas de uma forma muito mais prática e rápida. Você não quer mais tempo para estar em casa, relaxando, descansando? Então, presta atenção. Então, a professora não fala, presta atenção na sala de aula? É a mesma coisa. Porque a atenção não está mais lá. Né? Ela chama a atenção do aluno porque a atenção foi embora. Então, ela chama a atenção para a atenção voltar. Né? Claro, tem muitos professores que descarregam a sua raiva e o seu lado emocional nas crianças chamando a atenção. Não, mas do lado idôneo, do lado de em equilíbrio, chamar a atenção é positivo. Antigamente batia a régua na mesa, tinha aqueles puxão de orelha, né? Então, fazia hey, né? Vamos lá, eu tô aqui, aí você volta, né? Porque estava disperso. Tá? Esse é o significado, né, de quando se chama a atenção tanto dos filhos, né? Tem que tomar cuidado se você não está depositando sua raiva, todo o seu lixo emocional em cima da criança, né? Normalmente ocorre isso, tá? Mas, né, hoje aconteceu aí durante essa pandemia, né? Aí tem essa nova obra, que é uma orientação, né? Um pouco. Relata, é uma autobiografia relatando desde a sexualidade, né? Aquela coisa do homem ter medo de ter, da moça ficar grávida e tal, né? Até você ter filho e esse medo ir embora, né? E não ter apego e também não ter posse em cima dos filhos, porque o amor incondicional, ele não tem realmente esses 3, né? Já que eu falei de tem o Arte do Despertar, né? Que é um pouco de como aconteceu esse insight, essa iluminação na minha vida, né? Toda a história, e claro, usando ferramentas ali para que a pessoa possa
levar para o dia a dia dela. Depois, em função, foi a pedido das pessoas que aconteceu aquilo. Depois as pessoas me pediram um curso, aí eu desenvolvi um curso. Daí, isso, voltando para casa, é o curso inteiro, Arte do Despertar, de forma mais profunda. Então, tem todos os tópicos, bonitinho, como é que você faz. E aí tem o Voltando para Casa, que tem bastante coisa interessante nessa relação com os filhos, principalmente na linguagem, né? Quando a criança fala assim, papai, vamos ao cinema? Nós temos a tendência de falar, hoje não, amanhã nós vamos. Quem é o primeiro colaborador para ensinar a ansiedade? Nós, pais. Por que você fala hoje não, amanhã nós vamos? Por que você fala hoje? Porque hoje é da 0 hora até 0 hora. Em que momento é o hoje que você está falando? Então você fala, agora não. Quando nós vamos? Não sei, não posso garantir nada, filho. Eu não sei o dia, como vai ser amanhã. Não sei. A criança não leva não tem brecha emocionalmente quando você usa o momento presente. A linguagem tem que ser no momento presente. E o momento presente é sempre agora. Não amanhã. Não um dia. Né? Então, nós somos os primeiros colaboradores a começar a gerar ansiedade, né, nas crianças. Mas a gente não tem consciência. Por quê? Porque vem de geração em geração essa linguagem. E não há uma culpa, porque se veio assim e ninguém parou para... Opa, calma lá. Aí os orientais, os japoneses, eles não usam isso sempre o momento presente. Né? Sempre agora. Agora não. Tem ponto final. Ele não dá brecha para 3 pontinhos, como a saudade, né? Saudade, todo mundo gosta de saudade, né? Eu não gosto de saudade. Porque tem 3 pontinhos. Você gera o seu lixo emocional para o outro resolver quando fala, eu tô com saudade de você. Mais profundamente, tá? Muitos agora não vão concordar comigo e tá ok, não tem problema. Mas por que você não fala, pensei em você? Pensei em você é ponto final. Como o espanhol. Pensei em você tá na língua inglesa, né? Fala bastante. Mas o espanhol fala, te quero. Ponto final. Você não está levando lixo emocional para o outro resolver. Agora que você fala assim, ó, tô morrendo de saudade de você, igual a mãe, né? Tá em viagem e tal, aí fala, filho, eu tô morrendo de saudade de você. Se o filho tivesse consciência, ia falar assim, mãe, eu vou voltar agora, porque a senhora não pode morrer. Né? Fala sério, deixa ser o que tem que ser, né? Deixa as crianças em paz, né? A música do Pink Floyd é ótima, né? Hey teacher, leave the kids alone. É isso aí, deixa as crianças em paz. Elas estão presentes. A gente que tira ela do estado de presença. E os pais têm como orientar a manter o estado de presença. Aí não cresce com problemas emocionais. Né? Então a nossa vida muda quando a gente resgata o estado de presença em tudo que você quiser. No trabalho, se o seu trabalho você fazia em 8, você faz em 4, a mesma coisa. E mais tranquilo, muito mais tranquilo, tá? Então, o problema é que nossa cultura veio desenfreadamente ficando preso ao condicionamento do pensamento. E eu não consigo sair, eu não sei como sair disso, né? Então, a minha orientação, minha colaboração aqui com vocês hoje é justamente, ou melhor, neste momento, né? Porque às vezes o hoje você pode usar essa linguagem em função do dia. Hoje, dia, né? 14, se eu não me engano, não, 17, estou atrasado. 17, né? Estou com vocês, tá? Mas procurem perceber isso. A linguagem, tá? Atrapalha. Procurem perceber que nós estamos condicionados a uma formato, tá? Que são os padrões e crenças, procurem perceber isso. E para sair disso, não é buscando alguma coisa, porque se você for buscar, você vai acessar qual tempo? Futuro. Não tem que buscar nada, não tem que mudar nada na sua vida, não tem que ter nenhuma outra ferramenta, nada, porque presença, que está vinculada ao tempo presente, é inerente ao ser humano. Então você já tem a presença, você sempre esteve presente até os 5, 6, 7 anos de idade. É resgatá-la. Resgatar não é um fazer. Resgatar é uma percepção. Não tem nada que fazer, não tem nada que buscar. E outra, meditação, você não precisa parar para meditar, porque meditar é sentir.
Sentir, eu aciono minha presença, que está vinculado a esse momento. Isso é meditar. Meditar é você não estar preso ao tempo psicológico. Então, é somente usando os 5 sentidos. Mas, assim, a respiração é o que se tornou mais top. Então, para respirar. Você não precisa parar para respirar. Você pode sentir você andando, a sola do pé, quando você está andando, quando você está dirigindo, você sente o volante. Quando você sai do carro, você sente você tocando o carro, saindo do carro. Você está sentindo a cada instante que você está se movendo. Abrir os olhos, até a hora que vai dormir, você tem como sentir o que você está fazendo. Isso chama-se meditação ativa, em movimento. Não precisa parar, não precisa fazer sais, não precisa colocar pétalas na banheira, não precisa nada, né? Mas isso nem é funcional, porque a pessoa quer comprar uma super banheira, compra a banheira, fica tudo lá, bonitinho, lindo, maravilhoso, e aí entra na água, gostoso, põe incenso, musiquinha e começa a pensar. Fala sério. Não funciona, tá? Não precisa comprar nada, não precisa ter nada, não precisa adquirir nada. Então, não está vinculado a dinheiro, não está vinculado à classe social, não está vinculado a credo, não está vinculado à religião. Não são novos conceitos, não são novas crenças, isso que nós estamos falando. E sim, naturalidade. Você já tem, é só resgatar. Não precisa de nada, absolutamente nada. O resto é comércio. Bobagem. Todo respeito. Mas se você precisa, você gosta, sem problema nenhum. Então tem que entender que é o ser humano. Ser e humano. Esse ser não é o verbo ser. É o não pensamento. Humano pensamento. Para você desmembrar, só para entendimento, você desmembra. Ser e humano. São duas palavras que dentro de uma união dos seres humanos, se você unir as duas palavras ser e humano, você tem uma unidade que somos nós, onde tem o lado interno e externo. Então, eu só estou fazendo isso para entender. Não dá, claro que não dá para desmembrar, porque sem o humano não há o ser, não há o interno, sem o externo não há o interno, e sem o interno não há o externo. Então, sem a vida não existe possibilidade de morrer. E sem a morte não existe possibilidade de ter vida. Então, para que se preocupar com morte? Faz parte de um processo. Se preocupa, sabe com o quê? Se você quiser se preocupar, tá ligado ao tempo futuro. Preocupação. Eu não faria. Eu só viveria. Mas se você quiser se preocupar, se preocupe com o seguinte. Em você passar desde a hora do nascimento até a hora da morte, em paz. Passar pela essa vida em paz, feliz e alegre. Aonde está a paz, feliz e alegre? Momento presente. Sério? Não é possível. Vamos ver se isso é verdade. Alguém consegue ficar em paz amanhã? Não dá. Alguém consegue ficar em paz ontem? A frase nem me permite. É estúpido. Então, paz é um estado de espírito do momento presente. Alguém consegue ficar alegre amanhã? Não. Alguém consegue ficar alegre ontem? Não dá. Então, alegria é um estado de espírito do momento presente. Não está vinculado a coisas externas. E a felicidade? Eu sou feliz? Não dá para ser. Dá para estar. Porque quem diz eu sou feliz é amanhã também. Dá para ser feliz amanhã também. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não dá. E ontem? Vai ser feliz ontem? Não tem história. Então, não tem sentido. Então, felicidade, alegria e paz está vinculado ao momento presente. Como é que a criança acorda e vai dormir nesse estado? É só olhar para ela. Acompanhe uma criança. Ela está sempre em paz, feliz e alegre. Não tem problema? Tem dor de barriga, tem dor de ouvido, tem dor de tudo. O brinquedo quebra e ela consegue manter o estado de paz, felicidade e alegria. Então, a gente consegue enxergar o seguinte: importa o tamanho do problema lá fora? Importa o tamanho do obstáculo? Importa o tamanho do monstro? Importa o tamanho da tempestade? Não, porque eu posso passar por ela, por todas essas adversidades da vida, em paz, feliz e alegre. Eu posso passar, eu tenho direito de passar. Sabe por quê? Porque esse estado de alegria
de felicidade e de paz é uma condição que eu tenho, não depende do carro novo, da casa nova, do marido, da esposa nova, não depende. Isso é só um estalo de felicidade ou de alegria quando você conquista alguma coisa. Logo, logo, você já está triste de novo, porque, putz, estou acostumado já com o meu carro, a casa nova precisa pintar, mas no primeiro dia, uau, que delícia. Mas depois, você nem liga mais. O carro pode passar no buraco, qualquer lugar, mas no primeiro dia não podia nem tocar. Estranho, né? A esposa, o marido, no primeiro dia foi sensacional, daquele beijo de 15, 20 segundos. Agora aquela bitoquinha, se é que existe. Mas o que mudou? Você não gosta mais de beijar? Quem gosta não pede o outro. Quem gosta faz. Quem quer faz. Quem não quer, manda ou pede. Então, ao invés de ser... Fiz um adendo aqui. Ao invés de você pedir um beijo daqui para frente, vai lá e dá. Ela fica incomodada se ela não gostar. Aí depois ela vai embora. Deixa ela ir embora. Tem 8 bilhões de pessoas. 4 é homem e 4 é mulher. É muita gente. Vai ficar preso um o resto da vida? Opa, não estou falando para separar. Eu faço um trabalho bem bacana com casais. Né? Eu ajudo ninguém a separar. Porque as indiferenças que tem no casal é uma oportunidade para você transcender. Aquilo que o outro faz que não te agrada, se você corta a pessoa, como é que você vai trabalhar aquilo que não te agrada? Então, assim, algo que faz gera raiva. É um ataque, certo? Como é que você vai sair do ataque, vai aprender a defesa se não tem mais ataque? Então, você tem que mantê-lo. E até você transcender o ataque. Então, é uma oportunidade, é uma condição a ser dada. Por isso que a gente não menospreza. Nada na vida pode me acertar. Nada, nenhum soco pode me acertar. O soco só me acerta porque eu fiquei com o meu rosto na direção do ataque. É só eu não estar lá. Sai. Por que você está parado? Por que você não mexe os pés? Sai dali. Mas não, gosta, né? De ficar ali, dá movimento, né? Uma briga é a coisa mais estúpida que existe, porque um quer e o outro também quer acertar e ver qual é que é e quem é mais poderoso ou mais forte. Mas se eu não quero, não vai ter briga. Ele não vai me acertar, porque eu não vou estar lá. Simples, né? Isso tem que ser feito aqui, né? Que o maior ataque aí hoje é emocional, tá? Pessoal, um vírus é pequeno perto da maior enfermidade que nós estamos vivendo. Não é um vírus. É o fluxo condicionado de pensamento dentro do tempo passado e futuro. Essa é a maior enfermidade da humanidade, não consegue parar de pensar. E isso gera problema. E se gera problema, o desequilíbrio gera caos. Infelizmente, nós temos que fazer um trabalho sério dentro dessa questão, tá? Em equilíbrio emocional. Bem, eu acho que é isso, né? Vou estar à disposição aí para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Eu tenho os livros aí, né, à disposição para quem tiver interesse, eu envio, né, pelo correio, a gente se fala e eu envio. E também tem um pouco no Instituto Márcio Zanardo no YouTube, ainda é o canal novo, eu não sou dessas coisas, eu sou presencial, não sou muito ligado a essas coisas. Mas tem o Facebook, que é o Márcio Zanardo, o Instituto Márcio Zanardo no YouTube, tem também Instituto Márcio Zanardo no Instagram, tá? Fiquem à vontade, estou à disposição para qualquer coisa, tá? Já estive em Curitiba 4 vezes fazendo um trabalho, né, com curso, com palestra, né, e a primeira vez aqui, em gratidão a todo o grupo Senac, ok? Muitíssimo obrigado a todos, muitíssimo obrigado por vocês abrirem um pouquinho do momento para me escutar,
e eu poder falar algumas palavras. Muito obrigado.